Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui para te convidar para ler e meditar o Evangelho e assim caminharmos junto rumo a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 7, de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem a terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só come depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e o mestre da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócrita, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito, quando alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, nessa terça-feira, novamente o Senhor nos alerta para o racional, o pensar, o pedir a sua sabedoria, para não nos agarrarmos em detalhes e não deixarmos que esses detalhes sejam maior que o Senhor. Porque esse encontro de Jesus com os fariseus e essa interrogação deles, esses questionamentos deles para Jesus, nós podemos pensar nesse dia se não são os nossos questionamentos também. Porque não se tratava apenas dos questionamentos de por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer o pão. Não. Se tratava de algo muito mais profundo. Se tratava na situação de dizer que era melhor seguir a tradição e esquecer o essencial da lei de Deus, esquecer o respeito à vida. Então Jesus vai mostrando, como Ele também nos mostra, as situações para aqueles homens, para que eles fossem chamados à razão. Então hoje o Evangelho vem nos apresentar essas ações também. O Senhor apresenta aqueles fariseus, né? A palavra diz isso: honra teu pai e tua mãe. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao teu pai e à tua mãe que o sustento que vós podereis receber é corbã. Ou seja, vós ensinais que se consagrar o sustento a Deus, então está dispensado de ajudar o pai e a mãe. E aqui na meditação do Evangelho, nós podemos ver claramente o Senhor nos chamando à razão.
a razão de que o essencial da sua palavra, da sua doutrina, é a vida. O essencial de tudo que o Senhor nos propõe a nos ensinar, de tudo que está na sua palavra, é a vida, é o amor para com os irmãos. E Jesus nos chama à razão para isso, para não deixarmos nos levar por detalhe, ou para usarmos a palavra como justificativa, para deixarmos de atender o seu mandamento. O primeiro mandamento, resumido nos dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Prestar auxílio ao pai, à mãe, o respeito. Prestar assistência àquele que necessita. Isso é mais importante, o Evangelho está nos dizendo nesse dia, do que lavar as mãos antes de comer, do que seguirmos a tradição, porque o Senhor mesmo nos diz: uma coisa não está desvinculada da outra. A fé não está desvinculada da obra. Ao contrário, uma é para complementar a outra, é para afirmar a outra, é para fazer com que os nossos alicerces fiquem firmes. Então não basta apenas ouvirmos a palavra, anunciarmos a palavra. É preciso, é necessário colocarmos ela em prática. Então o Evangelho desse dia nos convida a amarmos uns aos outros e fazermos com que esse amor se torne prática no nosso dia a dia. Sejamos racionais, possamos usar da nossa razão para ver que a proposta do Senhor é o melhor caminho para todos nós, para mim e para você. Onde existe a partilha, não há necessitados. Onde se tem tudo em comum, não há necessitados entre nós. Que o Evangelho nos entranhe, faça parte do nosso ser nesse dia, que possamos pedir ao Espírito Santo isso, que o Evangelho seja incorporado ao nosso ser, à nossa alma, que possamos colocá-lo em prática. Amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Que esse amor de Deus nos sustente nesse dia e que Ele faça parte das nossas ações, da nossa prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.